Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Como sabem os senhores, esse programa é uma coprodução da FGF-TV, com a TV Ceará, que o exibe às segundas-feiras às 19 horas, e da TV Fortaleza, canal 6 da NET. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos professores Flávio Ataliba e Carlos Manso, do Laboratório de Estudo da Pobreza da Universidade Federal do Ceará, no seu departamento de pós-graduação em Economia, no CAEM, e o deputado estadual Arthur Bruno, vice-líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Antes eu quero só fazer uma comunicação ao assinante. Muitos dos senhores, certamente, que viram o meu nome nessa notícia do Jornal Diário do Nordeste, como integrante da equipe de pesquisadores liderada pelo professor Flávio Ataliba. Porque faz parte do nosso estágio de pós-doutoramento em economia. Mas aqui eu quero me colocar na posição de jornalista e não de pesquisador, para que nós possamos fazer essa nossa discussão. E eu quero começar, professor Flávio Ataliba, pedindo que o senhor possa nos historiar um pouco sobre esta realidade que os senhores acabam de mostrar, em que nós, se já estávamos estarrecidos pelo fato de sabermos que somos uma população de 8 milhões de habitantes, e desses, 52% são de pobres, ou seja, algo em torno de 4,3 milhões. Mas, para além desta pobreza, que, do meu ponto de vista, já é muito aguda, nós temos a indigência e a extrema indigência, com quase 1 milhão de pessoas. Professor Ataliba, é possível se viver no Estado nesta realidade? Que motivos, ou melhor, que razões, que fundamentos o senhor aponta para esse estado de coisa que nós temos até hoje? Arnaldo, desde o início do ano, a partir de janeiro, nós começamos a desenvolver essa pesquisa que foi lançada recentemente. E o objetivo inicial era calcular qual seria o custo financeiro de tirarmos as pessoas da pobreza no estado do Ceará. Isso nós estamos falando, retirar 4 milhões de pessoas que ainda se consideram pobres. O problema é que o custo fiscal para esse tamanho da população seria muito grande para o estado do Ceará. Então nós aprofundamos o estudo e fomos buscar na condição de indigência ou extrema indigência essa possibilidade. E é evidente que nunca nós tínhamos, e eu não conheço nenhum estudo a nível do estado do Ceará e também a nível de Brasil, que possa chegar tão fundo na pirâmide social relacionando as pessoas que estão na extrema indigência. O que nos chamou a atenção nesse trabalho é que nós, quando fizemos todos os cálculos, nós não acreditamos nos números que nós tínhamos chegado finalmente no trabalho. Ou seja, por volta de quase 1 milhão de pessoas vivendo com menos de 1/8 de salário mínimo. O impacto foi tão grande que os senhores mesmo passaram a duvidar das ciências que vocês estavam desenvolvendo. E aí nós retomamos toda a metodologia que foi desenvolvida, junto com o Carlos Manso, nós e os bolsistas do laboratório, a equipe toda, nós recalculamos pelo menos umas 3 vezes todos os números e não tinha jeito, era aquele valor mesmo, e isso para a gente foi um choque muito grande, porque nós não imaginávamos, e olha que nós estamos trabalhando com esses números dia a dia, mas nós não imaginávamos que a magnitude da extrema indigência no estado fosse com praticamente 1 milhão de pessoas. Arthur, isso representa 11% da população. Basicamente, isso certamente nós vamos conversar aqui, mas a grande característica desse universo é abaixo nível educacional. E o grande contingente de crianças nessa situação. E isso nos deixa uma preocupação adicional, porque essas crianças, elas no futuro serão os nossos cidadãos, e isso... Poderemos perder mais essa geração. Deixa eu colocar o professor Carlos Manso nessa discussão, e vocês podem interagir entre vocês, não necessariamente tem que esperar que eu interrompa para perguntar ao outro. E eu queria, professor, que o senhor nos apresentasse para que a sociedade, para que a massa crítica que nos vem possa tomar conhecimento. Os números, porque uma pesquisa como essa, bom, como participei dela, posso dizer, estão quantificados. Fizemos um mapa, quer dizer, geoeconômico, se localizamos em que setores da população se encontram esses na extrema indigência, ou seja, zona rural, zona urbana, região metropolitana, faixa etária,
né, nível de escolaridade, gênero, tudo isso a gente buscou na pesquisa. Eu queria que o senhor então começasse aí pelos números para a gente ir fazendo essa decomposição. Pois não. Você falou em quase 1 milhão de indigentes no Ceará. Extremo indigente, né, na verdade. No Brasil são 10 milhões. Então, se nos causa uma estranheza, um impacto no nosso estado, também deve causar no Brasil também. País como o Brasil, com todos os recursos naturais. Não, ok. Com todos os recursos que o Brasil tem, com toda a grandiosidade que o Brasil tem, ter 10 milhões de pessoas ainda vivendo abaixo de 1/8 do salário mínimo per capita na família, realmente é algo de realmente grande impacto. Então, o Ceará tem aí aproximadamente 10% dessa indigência, né? São 10 milhões no Brasil. 10% da indigência de todo o Brasil. Da extrema indigência de todo o Brasil está no Ceará. E o Ceará não tem 5% da população. Tem 4% da população. Para vocês terem uma ideia, no Nordeste, mas o Nordeste é que é onde está realmente localizado, porque tem 58% da indigência do país no Nordeste. 58% da extrema indigência. A gente está falando aqui de extrema indigência, quando eu falo em indigência aí, a gente está mais nessa... Porque o extremo aí já fica longo assim, mas extrema indigente, 58% no Nordeste. Deixa eu só fazer para o assinante, professor Carlos Manso, uma explicação. O parâmetro que nós temos para quantificarmos essa extrema indigência são os parâmetros determinados pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que todos os anos publica, a PNAD faz o levantamento. E isso aos valores de 2007, é bom que a gente possa afirmar, com os valores do salário mínimo de 2007, estão na extrema indigência as pessoas que percebem R$ 47,50 per capita mês, que dá algo em torno de R$ 1,50 ao dia. A pergunta é possível um ser humano sobreviver com uma renda como essa? É 1,50. Só para explicar para o assinante saber qual é o parâmetro de extrema indigência. Sem dúvida. Então, que isso é 1/8 do salário mínimo. Não tenha dúvida. Aí você pega os 11 estados com maior proporção de pessoas na extrema indigência, os 9 do Nordeste, mais Acre e Amazonas. Então você tem os 11, ou seja, o Nordeste aí contribui nessa. Em termos de Ceará... Os Nordeste somos 30% da população e temos 58% da extrema indigência do Brasil. Olha que disparidade. Não, sem dúvida. A distribuição de pobreza no país sempre foi desigual, né? Esse é o mote do desequilíbrio regional, né? O Nordeste tem 28% da população, 50% dos pobres e 57% de pessoas em extrema indigência. Mas essa distribuição desigual também ocorre no Estado. A região metropolitana de Fortaleza, ela tem 22% das pessoas em extrema indigência. A zona urbana 35% e o resto na zona rural. O resto mais de 40% na zona rural do Estado. Então também é uma distribuição desigual, porque a população da região metropolitana é muito maior do que a das outras áreas do Estado. E apesar de ser muito maior a população, tem proporcionalmente muito menos pessoas na extrema indigência aqui. Tem 218 mil, a estimativa que você falou da pesquisa nacional de amostra de domicílio, a PNAD, do IBGE, 218 mil na região metropolitana e mais de 400 mil na zona rural, desses 900 mil que são de extrema indigência. Então, esse é o quadro da distribuição desigual, né? Então, formular políticas, mas para erradicar a extrema indigência, pelo menos o estudo mostrou uma coisa, além dessa mazela, além dos números, o estudo mostrou uma coisa muito clara: é possível erradicar. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso como é que é o mais importante. Isso. Eu gostaria, inclusive, que a mensagem da manchete do Diário do Nordeste também pudesse ser: é possível erradicar. Do jeito daquela campanha do Obama, do presidente Obama dos Estados Unidos, é possível. Nós podemos, né? Nós podemos. Isso. Né? Nós podemos erradicar e o custo fiscal está acessível.